No vídeo de hoje a gente vai ver o que é uma amizade cristã e fica até o final que a gente vai ver como nós podemos cultivar esse tipo de amizade. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindas a Fé e Tulipas, e é muito bom ter vocês aqui. Então, se você é nova, seja bem-vinda e já se inscreve no canal para você ter certeza de que você não vai perder nenhuma novidade, porque como vocês sabem, esses dias andou tendo algumas novidades, como por exemplo que agora tem o podcast Fé e Tulipas. Então, todas as segundas-feiras, com a graça de Deus, vai lançar um episódio novo. Então, até agora já foi falando sobre o que é o fruto do Espírito e sobre o amor, que é o primeiro dessa lista. Então tenha certeza de ativar o sininho para você sempre ser notificada quando eu lançar um episódio novo, e pelo Spotify você também consegue seguir e ter acesso a todos os episódios do podcast. Então, voltando ao assunto do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o que são amizades cristãs. Então, isso é algo preciosíssimo que o Senhor Deus deu a nós a capacidade de nos relacionarmos com outras pessoas. Ninguém foi feito para ser uma pessoa isolada, tanto que na Bíblia nós vemos sempre o Senhor Deus instituindo pessoas para estarem em conjunto. Por exemplo, quando Deus criou Adão, ele também criou Eva para que eles pudessem estar juntos, e também tantos outros exemplos, por exemplo, de Davi e Jonatas, também Noemi e Ruth. Também o Senhor Jesus, quando ele estava aqui na Terra, ele tinha os seus 12 discípulos, mas ele também tinha amigos mais próximos, como João e Pedro. Então, assim, a gente também vê que depois, quando a gente vê a instituição da igreja, por exemplo, no livro de Atos, nós vemos que também Paulo andava com Barnabé, depois ele andava com Silas. Então, a gente vê ali, sempre nas escrituras, como que a amizade é algo importante, porque o próprio Deus instituiu isso. Então, à luz disso tudo, a gente vai ver o que é uma verdadeira amizade cristã. E a primeira coisa que a gente vai ver sobre uma amizade cristã é que ela ajuda na nossa santificação. Ou seja, ajuda no nosso processo de nos parecermos mais com o Senhor Jesus. Então, olha só o que diz em Provérbios 13, versículo 20. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então, como dizem Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós andamos com pessoas que também temem ao Senhor, é natural que nós também passemos a amá-lo cada vez mais. Então, é por isso que as amizades na Bíblia sempre são um presente. Mas o contrário também é verdade. Quando nós estamos longe de pessoas que amam a Deus, quando nós estamos longe do povo de Deus, a nossa fé fica mais fraca. Por exemplo, Ló. Algumas semanas atrás nós falamos sobre como que ele é um exemplo de um crente fraco. E uma das características que a gente viu é que ele se afastou do povo de Deus. E a consequência que isso teve na vida dele foi que a fé dele esmureceu, e também acabou que as filhas e a esposa dele se desviaram dos caminhos do Senhor. Então é muito importante que nós sempre estejamos colocando as amizades cristãs como algo extremamente necessário, porque elas são um presente de Deus na nossa caminhada cristã. Então é por isso que essas amizades são lindas, mas também existe aquelas amizades que o próprio Deus escolhe para nós, que é a própria igreja. Porque quando nós estamos em uma comunidade de pessoas que muitas vezes vão ter coisas que não estão em comum com a nossa, por exemplo, às vezes pessoas que são de idades diferentes, vêm de contextos de vidas diferentes, ou simplesmente pessoas que são muito diferentes de você. Mas quando estão todas ali cultuando e glorificando a Deus como um corpo, todos unidos, ali nós também estamos nos moldando à semelhança do Senhor Jesus. Então é por isso que a gente sempre precisa lembrar. São com essas pessoas, são com as pessoas da igreja que nós também vamos passar a eternidade. Então é bom a gente já começar a amizade aqui na Terra. E outra característica da amizade cristã é que ela também serve na disciplina. E aqui é uma questão que muitas vezes a gente vai precisar de lembrar que o amor cristão também muitas vezes envolve um amor difícil. Ou seja, que muitas vezes nós vamos ter que confrontar outras pessoas. E mesmo que isso muitas vezes seja doloroso, quando nós fazemos isso em pleno amor e debaixo de muita oração, o Senhor Deus usa isso para disciplinar aqueles que Ele ama. Então olha só o que diz Provérbios 27, versículo 17. Como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então, muitas vezes, quando o ferro está afiando o ferro, algumas confrontações vão precisar ser feitas. Então, quando você chega a uma amiga sua com todo o amor, dizendo: olha, eu vejo que você está caindo nesse pecado, ou eu vejo que tem uma pontada de orgulho que você está transparecendo, olha, você está fofocando, isso não é certo, não vamos fazer isso. Coisas assim, quando são ditas em amor, podem ser uma ótima ferramenta para a pessoa estar sendo disciplinada por Deus e para a pessoa estar se santificando e se parecendo mais com o Senhor Jesus. Então, é muito importante
importante que nós tenhamos em vista de que nós também somos chamadas a estar observando a vida dos nossos irmãos e irmãs. Quando nós vemos algo que é belo na vida deles, algo que a gente busca como exemplo nosso, nós devemos glorificar a Deus, porque Deus deu esse dom a essa pessoa, e nós também podemos conversar com ela para ver como que ela pode também nos ensinar e dar algumas dicas de como, por exemplo, nós podemos exercer melhor a hospitalidade, ou como nós podemos conversar mais com visitantes da igreja, ou coisas assim. Ou também, quando a gente vê que essa pessoa, ela tinha uma vida muito ativa na igreja e ela está se distanciando, nós podemos chegar e conversar com ela de uma forma bem tranquila, perguntando o que está acontecendo, buscar dedicar tempo a essas pessoas, porque muitas vezes Deus vai usar a nossa amizade para disciplinar outras pessoas também. E isso a gente faz quando nós amamos e quando nós estamos dispostas a cuidarmos e amarmos outras pessoas. E também a amizade cristã pode servir como um meio de evangelização. Mas aqui a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós como cristãos somos chamados a evangelizar várias pessoas, e muitas vezes a forma de fazer isso é criando uma amizade com elas, ou seja, tendo uma maior proximidade. Mas a questão é que nós devemos tomar muito cuidado para que nós não sejamos influenciados por essas pessoas, porque é muito importante que nós tenhamos os nossos olhos abertos e sempre lembrando que as pessoas para quem nós abrimos o nosso coração, aquelas pessoas para quem nós vamos estar perto e tendo a comunhão, são as pessoas da igreja, são as pessoas cristãs. E com as outras nós podemos ter uma amizade, sim, mas nós devemos ter uma amizade de forma intencional para compartilhar o evangelho a essas pessoas. E nós podemos fazer isso de uma forma extremamente amorosa. Por exemplo, o livro Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável é a história da Rosaria Butterfield, que ela mostra como que, por meio de uma amizade, por meio da hospitalidade, ela veio a conhecer o Senhor Jesus. E essa amizade dela era muitas vezes participando de cultos domésticos, cultos em casa e várias coisas assim que ela foi conhecendo mais sobre o Senhor Jesus por meio de uma amizade com um casal cristão. Então a gente viu que a amizade cristã serve na santificação, na disciplina e na evangelização. Mas às vezes você pode estar se perguntando, como que eu consigo esse tipo de amizade? Se você é como eu, você reconhece que essa é a parte mais difícil. Porque muitas vezes nós entendemos qual que é a importância de uma amizade cristã, mas às vezes a gente fica na dúvida de como conseguir essas amizades. Então é por isso que a gente vai ver algumas formas de como nós podemos cultivar. A primeira dica é: converse com alguém que você admira. Seja totalmente honesta com essa pessoa e diga, olha, eu quero ser sua amiga, vamos começar uma amizade? E muitas vezes, amizades assim podem se tornar uma grande bênção porque as duas vão estar com a mesma mente buscando essa amizade. Então, essa forma extremamente clara pode ser uma ótima ideia para você, que às vezes tem alguém que você admira, que você gostaria de criar uma amizade, mas você não sabe como. Às vezes a melhor maneira é sendo completamente clara. Outra dica, busque amizades dentro da igreja. Muitas vezes, quando a gente está ativo dentro da igreja, a gente vai conhecendo mais pessoas e é natural que ali a gente encontre pessoas com quem a gente vai ter mais afinidade. Então, busque estar ativa na sua igreja para que você possa conhecer mais pessoas. Mas se às vezes você não sabe como, você diz, eu já estou super ativa e mesmo assim não tenho tantas amizades cristãs, uma ótima ideia talvez seja que você chame algumas meninas para estudarem a Bíblia junto com você. Faça um grupo de estudo bíblico para que vocês juntas estejam lendo um capítulo por semana e se juntando para poderem discutir sobre isso. Vai ser uma ótima ideia porque vocês vão criar uma amizade em volta da palavra de Deus e no meio dessas conversas vocês vão descobrindo as coisas que vocês têm em comum ou às vezes até descobrindo as coisas que vocês têm de diferentes e admirando isso na vida uma da outra. Então uma ótima ideia é que você crie um grupo de estudo bíblico. E outra ideia é você criar um desses grupos, seja na sua escola ou na sua faculdade. Porque assim você vai conseguir unir pessoas que às vezes venham de um contexto completamente diferente do seu, mas são pessoas que amam o Senhor e ali juntas vocês vão conseguir ter uma amizade focada no Senhor. Mas acima de todas essas dicas, o que você precisa ter em mente é oração. Muitas de nós, às vezes, temos dificuldades de criar amizades ou nós não sabemos como chegar em alguém e tentar cultivar um tipo de amizade. Então é por isso que na oração nós podemos orar a Deus com total liberdade. Porque é da vontade de Deus que nós tenhamos comunhão com os santos. É da vontade de Deus que nós tenhamos amizades com pessoas que vão nos ajudar a crescermos em semelhança ao Senhor Jesus. Então é por isso que quando nós oramos a Deus, lembrando que essa é a vontade dele, nós podemos orar dizendo, Senhor Deus, eu sei que essa é a tua vontade. Abre um caminho, porque nós sabemos que o nosso Deus, às vezes, ele trabalha de formas misteriosas. Então, pode ser que, às vezes, Deus traga uma amiga bem mais velha que você, ou bem mais nova, ou de outra cidade. Deus pode fazer várias maneiras para que nós tenhamos amizades cristãs. Mas, acima de tudo isso, não se esqueça que a maior amizade que você deve cultivar é a amizade com o Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós podemos ter aquele sentimento de solidão, ou muitas vezes nós realmente estamos sozinhos, ou em alguns contextos nós vamos ser os únicos cristãos.
Mas é por isso que quando nós temos amizade com o Senhor Jesus, nós lembramos que Ele é um bondoso amigo e é uma amizade que nunca vai nos deixar. Porque o Senhor Jesus, Ele prometeu que nunca vai nos esquecer nem nos abandonar. Então, quando nós lembramos que Ele é o nosso melhor amigo e que em todos os momentos nós podemos clamar a Ele, que Ele estará pronto para nos ouvir, isso é um encorajamento muito grande que nós temos, lembrando que mesmo que nós não tenhamos amigos hoje, nós temos um amigo que é eterno e que nunca vai nos deixar. Então, à luz disso tudo, eu quero perguntar pra você, quais outras dicas que você tem de como cultivar amizades cristãs? Eu quero ver a resposta de vocês aqui embaixo nos comentários. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de mandar para uma amiga sua para que vocês juntas possam estar cultivando essa amizade cristã. E não se esquece de dar o seu like e de se inscrever no canal para você ver mais vídeos como esse e para você também não perder nenhuma novidade, porque toda segunda tem episódio novo no podcast e quartas-feiras vídeo novo aqui no canal. E a gente se vê no próximo.